Hello everyone, welcome on my YouTube channel and welcome on this video where I'm gonna teach you how to read and how to comprehend things in English language to Portuguese language. Ok, sejam todos bem-vindos. Ok, nesta aula vou partilhar mais um conteúdo muito relevante para vocês melhorarem a vossa maneira de ler e a vossa maneira de compreender textos em língua inglesa para língua portuguesa. Lembrando que essa é uma aula de compreensão leitora e as dicas que vocês vão ter aqui neste vídeo, né, são muito relevantes e vocês podem aplicar não só para textos em língua inglesa, né, mas como também para textos em língua portuguesa. Né. Tem alguma coisa que aqui eu vou explicar, né, mais lá no final do vídeo, e vocês vão ter a ideia geral, né, de como vocês daqui para frente vão melhorar a vossa forma de ler qualquer texto, seja acadêmico, seja texto jornalístico, seja textos científicos, jornais, okay? Magazines. Aí vocês vão ter essa dica toda que eu vou passar para vocês, beleza? Quem não teve na aula, nas aulas anteriores aqui do canal, né, sobre a língua inglesa, então você pode dar uma vistoria aqui no canal, tem muitos vídeos bacanas. E para aquele que está começando a aprender a língua inglesa, também pode assistir alguns vídeos que tem aqui no canal do YouTube, beleza? Então, vamos ao conteúdo que nos interessa, que é Reading Comprehension Term 2024.1. Leitura e compreensão, né? Semestre 2024.1. Espero que gostem. Vamos a isso. Eu vou fazer uma breve apresentação, né, sobre mim, né? As I said, hello, I am João dos Santos, and my passion is connecting people with the world through the English language. As an experienced and committed teacher, I am here to transform your English learning into an engaging and rewarding journey for you. I am Angolan, student in the English language and literature course. My mission goes beyond teaching reading comprehension. It is to empower you to achieve your goals and dreams. By choosing the comprehension course, you are not only investing in your personal and professional development, but also in a partnership dedicated to reaching your English learning goals effectively and inspiringly. So let's embark on this exciting journey together and unlock all the potential that that you have so that you can achieve your goals and dreams. I am excited to help you achieve your goals in reading comprehension course. Okay, thank you for this incredible attention and let's go to the contents. Ok, foi uma apresentação rápida sobre mim. Vocês devem conhecer quem eu sou. Sou o professor João dos Santos, professor de língua inglesa, né? Estou fazendo curso de literatura, ou estou cursando literatura, né, em língua inglesa, né? E é isso, letras, língua inglesa, né? Vamos a isso? Vamos ao conteúdo de hoje. Ok, para vocês que estão procurando entender o que é a compreensão leitora, né? Antes mesmo, eu gostaria de vos passar esse conteúdo. Primeiro, entender o que é leitura, né? Entender o que é leitura e entender o que é compreensão. Como é que acontece essa trajetória, né? De ler textos em língua inglesa para você ter a compreensão do mesmo texto na língua portuguesa, por exemplo. A leitura, eu até trouxe aqui alguma citação, né? De acordo com David Ski, né? De acordo com David Ski, reading is a particular type of cognitive behavior based on certain types of knowledge that are part of the reader's cognitive structure. De acordo com David Ski, a leitura é um tipo particular, né, de comportamento cognitivo baseado em certo tipo de conhecimento que o leitor, né, ele tem na sua estrutura cognitiva. Então a leitura é isso, né, é um tipo particular de comportamento cognitivo que se baseia no conhecimento que o leitor tem, né, dentro
da sua estrutura cognitiva. Então, isso é que faz parte, né, a questão da leitura. Né? Então, todo conhecimento que você possui, né, já na tua estrutura cognitiva, vai facilitar você ter uma leitura muito simples, né, soft, e posteriormente começar aí a interpretação ou a compreensão, ok? Então, a leitura é um tipo particular, né, de conhecimento que cada um de nós, como leitor, possuímos dentro da nossa estrutura, né, cognitiva. E agora vamos entender o que é a compreensão. Temos aqui a parte da compreensão. A compreensão, de acordo com o David Ski, né, ele fala muito sobre isso. Comprehension depends on complex interaction between linguistic knowledge, which we call knowledge of form, and non-linguistic knowledge, which we call knowledge of substance. A compreensão, né, ela, de acordo com o David Ski, a compreensão depende muito, okay, da interação entre conhecimento linguístico, que chamamos de conhecimento de forma, e conhecimento não linguístico, que chamamos de conhecimento de substância. Né? Mas lá para frente eu vou explicar para vocês o que é esse conhecimento linguístico e o conhecimento não linguístico. E é muito importante você ter isso em tua mente, né? Saber que ler um texto em língua inglesa, você deve ter o conhecimento linguístico daquela língua, que é a língua inglesa, e você deve ter o conhecimento não linguístico, né? Que é cultural, sobre aquela mesma língua. E aí você terá facilidade de fazer a interpretação para a tua língua de chegada, que é a língua portuguesa. Okay? Então, já falamos de leitura, que é um tipo particular, né, de comportamento, um tipo particular de conhecimento, né, que cada leitor possui na sua estrutura cognitiva, e a compreensão depende da interação entre conhecimento linguístico e o conhecimento não linguístico. Então, você só vai entender algo quando você juntar o conhecimento prévio que você possui sobre aquele tema ou sobre o texto que estás a ler e o conhecimento linguístico e não linguístico que você também possui. Quando juntares, vai dar a compreensão leitora. Você vai conseguir compreender o que o texto está a dizer para você, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, né, uma outra parte do que vocês devem saber, e é muito importante vocês saberem isso. Antes de vocês começarem a ler textos em língua inglesa, é muito importante vocês terem o conhecimento o conhecimento dos estágios da leitura, né? Você deve entrar dentro da, como é que eu digo? Você deve começar uma leitura pensando dessa forma, né? Que existem estágios de leitura. O que acontece com muitos de nós é que quando pegamos um livro para ler, né? Seja o livro do nosso interesse, temos muita vontade de ler. Agora suponhamos livros acadêmicos, né? Que não temos muito interesse, mas devemos ler porque o professor mandou como tarefa, né, para nos pesquisar sobre aquele livro. Quando você pega um livro que não é do teu interesse, ou um texto, né, você deve pensar sempre na questão dos estágios de leitura. Né? E eu trouxe aqui a questão, Stages of Reading, trouxe aqui os estágios de leitura, que você deve perceber. First, you have to understand that the first stage of reading is pre-reading. The second stage of reading is while reading, and the third stage of reading is post-reading. É muito bom você entrar em um texto novo, né, com esses estágios em tua mente, para que você não possa desistir do texto que te recomendaram para ler ou do livro que te recomendaram para ler em língua inglesa. Se você meter em mente que existe a pré-leitura que você está se familiarizando com o texto ainda, né? Você nunca teve contato com o texto e você faz uma pré-leitura para ter aquela familiaridade com o conteúdo que estás a ler. Né? Depois de você se familiarizar com o texto ou o texto que estás a ler ou o livro, você vai passar para while reading.
While reading, que traduzindo literalmente, vai ser durante a leitura, né? Aqui no while reading, you already have the knowledge, you already have the specific information of the text, ok? Aqui no while reading você já tem um pouco de familiaridade com o texto, ok? Quando você sai do pre-reading para o while reading, significa que você já internalizou, já identificaste alguns aspectos familiares, né? Que talvez o texto está trazendo para ti e você consegue já ter aí uma ideia do que o texto vai falando para ti, né? E o terceiro passo de leitura é o post-reading. É muito importante você chegar nesse nível, né? Nesse estágio, porque quando você chega no post-reading, que chamamos em português pós-leitura, né? Você já leu o livro a primeira vez ou o texto a primeira vez, foste no while reading, já se familiarizaste com o texto, e no post-reading significa que você já tem o domínio do texto, já consegue entender o que o texto está dizendo, né? No seu todo, né? Aí você já tem mais domínio, consegue explicar até o que o texto está falando, você consegue argumentar e muito mais. Então, é muito importante vocês levarem sempre em consideração esses estágios de leitura sempre que tiverem a ler algo que nunca leram antes. Beleza? Então, in English language, you have to apply these three stages. Então, já que agora vocês sabem que os estágios de leitura, que é o pre-reading, while reading e post-reading, vamos passar para algo também mais interessante que vocês vão adorar, né? Para quando tiverem fazer a vossa leitura, vocês tenham em mente os estágios de leitura e vão juntar com o que vão ver agora. E aí vocês não vão desistir facilmente da leitura em língua inglesa. Beleza? Let's go! Ok, mais lá para trás, né, eu falei sobre o conhecimento linguístico, né, que o leitor deve ter em mente, né, sempre que ele estiver a ler um livro. O que é esse conhecimento linguístico? Né? Say, the reader first needs to know the orthographic forms and the meanings of the structure and words that make up the sentence, as well as the word order, lexicon, syntax, semantics, etc. No conhecimento linguístico, o leitor, né, sempre que se deparar com textos em língua inglesa, o que ele deve fazer primeiro é ter o conhecimento linguístico. Né? O que é isso, conhecimento linguístico? O leitor deve saber a ordem das palavras, deve saber como as frases foram construídas, em que tempo as frases foram construídas, deve saber o léxico, deve saber a questão do léxico, deve saber a sintaxe, a semântica, né, para que ele possa ter uma ideia, né, quando for para traduzir para a língua portuguesa. Isso ajuda muito. Deve conhecer verbos, deve conhecer adjetivos, deve conhecer preposições, deve conhecer advérbios em língua inglesa, para quando tiver a fazer a sua tradução para o português, né, ele não vai se perder, e vai fazer uma tradução que vai facilitar até outro ouvinte entender melhor o que ele queria dizer. Então, é muito importante vocês, né, todos nós estudantes, leitores, termos conhecimento linguístico da língua inglesa para facilitar a nossa maneira de entender e interpretar qualquer texto, beleza? Então não esqueçam isso, tenham conhecimento da língua inglesa, conhecimento linguístico, que vai vos ajudar muito. Show? E aqui temos o conhecimento não linguístico, que we call non-linguistic knowledge. Okay? Non-linguistic knowledge consists in cultural knowledge, pragmatic knowledge, and specific subject knowledge. And this non-linguistic knowledge creates certain expectation about the conceptual structure of the text as a whole. Okay?
Este conhecimento linguístico, galera, ele é muito importante vocês terem um conhecimento não linguístico do texto que vocês estiverem a ler, né? Por exemplo, o conhecimento não linguístico consiste em conhecimento cultural. Vocês devem conhecer mais ou menos a cultura, né, da língua em que vocês estão a ler, né? Por exemplo, a língua inglesa tem uma cultura. Se vocês conhecerem um pouquinho da cultura da língua inglesa, e na sua maioria os textos, né, são implementados alguns pontos culturais, que para fazendo a tradução é necessário primeiro entender a cultura e adaptar, né, a tradução na tua língua de chegada, que é a língua portuguesa. Se você tiver o conhecimento linguístico, o conhecimento cultural, a tua tradução será muito fácil, né, para o português. E é importante você ter conhecimento pragmático, né, conhecimento sobre e como eu dizia, né, é importante vocês também terem conhecimento pragmático, né? O que é esse conhecimento pragmático? O conhecimento pragmático é onde você seja muito objetivo, né? Você traduz, por exemplo, o contexto, né, da língua inglesa para a língua portuguesa de uma forma muito eficaz, de uma forma muito objetiva, né? Quando você tem um conhecimento pragmático, você realiza algo de maneira mais objetiva, sabe? Você olha para o texto em língua inglesa e você, já com conhecimento pragmático, você tem a ideia do que o texto está dizendo e de uma forma bem objetiva você consegue fazer aí a tradução, né? Ou a interpretação daquilo que você estiver a ler. É muito importante esse conhecimento pragmático, ok? E quanto ao Specific Subject Knowledge, conhecimento pessoal, né? Você também deve ter um conhecimento pessoal, talvez, sobre aquele assunto ou tema que você está lendo, né? E esse conhecimento pode, de qualquer forma, ajudar você na tua interpretação, né? Na tua tradução da língua inglesa para a língua portuguesa, fechou? Então, quando você tem esse conhecimento não linguístico, né, que é cultural, pragmático ou um conhecimento subjetivo, o que é que isso causa durante a leitura? Causa uma expectativa, né, sobre o conceito estrutural do texto que você está lendo. Então, é muito legal vocês levarem sempre em consideração o conhecimento linguístico e o conhecimento não linguístico, né, do texto que você está lendo, para assim fazer sentido na tua tradução, beleza? Então, é basicamente isso. Agora eu vou passar no outro slide, para não ter que ser muito longo. É aqui que acontece também esse fenômeno de leitura. Durante a leitura, existe a estrutura cognitiva, que é a tua estrutura cognitiva, a nossa, a minha, né? A estrutura cognitiva, e todo leitor deve conhecer isso. O que é que acontece dentro da nossa estrutura cognitiva, né? Dentro da nossa estrutura cognitiva, vamos encontrar o conhecimento de forma, aquilo que nós falamos anteriormente, que é o conhecimento linguístico, e o conhecimento de substância, aquilo que nós falamos anteriormente, que é o conhecimento cultural, o conhecimento pragmático, né, e o conhecimento subjetivo. Quando você tem esses dois pontos, esses dois conhecimentos, juntando eles, o que é que causa, né, dentro do nosso cérebro? No conhecimento de forma, que é o conhecimento linguístico, você começa o processo de identificação, né? Você começa a identificar assim os verbos, os adjetivos, os advérbios. Você começa a identificar como é que foi estruturado aquela sentença, né? Aquela frase, e posteriormente no conhecimento de substância, que é o conhecimento cultural, você começa o processo de identificação, ou melhor, interpretação, né? Você começa a interpretar o que o texto está falando para você. Quando você juntar o processo de identificação dos adjetivos, dos sintagmas, dos léxicos da frase, né? Quando você identifica, você começa a processar a interpretação. Tudo isso, quando você junta, você vai ter o reconhecimento das formas, né? Você vai reconhecer, não, isso é um adjetivo, isso é um advérbio, isso é uma preposição, né? Aqui a frase é uma frase que foi construída na ordem, né, em uma ordem muito simplificada, e aí começa
a predição do conteúdo, né? Quando você vai juntar os dois, processo de identificação e processo de interpretação, você terá a predição de conteúdo. Você começa a entender mais além o que é que o conteúdo ou o texto está dizendo no seu todo. Então, é daí, né, quando você junta o conhecimento linguístico e conhecimento não linguístico, processo de identificação e processo de interpretação, quando você junta, aí começa a sua compreensão do texto, ok? Então, é basicamente isso que vocês devem sempre considerar quando tiverem a ler textos do inglês e fazendo a tradução para o português. Fechou? Esse é algo que o David Ski, né, ele aborda muito no seu livro Interactive Reading Model by David Ski. Vocês, se quiserem pesquisar mais, é só pesquisar. Se quiserem aprofundar mais, né, esse conceito de estrutura cognitiva, conhecimento linguístico e não linguístico, do David Ski, é só fazer aí uma busca, né, que vocês terão mais informação, beleza? Então, é dessa forma que acontece o processo de leitura e compreensão, né? E é isso, galera. Eu vou agora vou ler este aqui vou ler este parágrafo, né? Every translation must first be a process of identification and interpretation. Galera, toda tradução, em primeiro lugar, deve ser um processo de identificação, né? Você deve identificar os pontos, como é que as frases foram construídas, deve identificar aquilo que eu falei anteriormente, adjetivos, advérbios, pronomes, preposições. Você deve ter esse conhecimento linguístico e depois disso, né, você vai ter aí a interpretação, né, do significado. Então, antes de fazer qualquer tradução, começa aí a identificar o processo e começar a interpretar o parágrafo ou texto. Beleza? O que o leitor deve fazer? O leitor, por exemplo, deve estar bem conhecido, né? Deve se familiarizar bem com a escrita, né, da língua em que ele está a ler. Por exemplo, você deve ter familiaridade com a escrita em língua inglesa, né? Isso vai te ajudar bastante para quando você estiver a traduzir ou fazer a interpretação em língua portuguesa. E você deve ter um conhecimento suficiente, né? Um conhecimento muito subjetivo, suficiente, né? Do texto que você está lendo, né? Para entender o seu todo. Quando você tem um conhecimento muito suficiente do que você está lendo ou da língua, você consegue fazer a tua tradução e interpretação de uma boa, beleza? Então, é basicamente isso que vocês devem considerar na compreensão leitora. Good? E em seguida tenho aqui a referência para vocês, né? Caso vocês querem ter mais domínio de como vocês vão se posicionar quando tiverem a ler um livro ou um texto longo ou curto, vocês podem ler mais sobre o David Ski, Theoretical Foundation, okay? Teaching Second Language Reading for Academic Purpose, okay? Massachusetts, and this is the editor. E vocês podem pesquisar mais e aprofundar mais o vosso conhecimento, beleza? Então é isso, galera. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, para que eu possa trazer mais conteúdo sobre a língua inglesa, não só sobre também a compreensão leitora. E é isso, galera. Qualquer coisa é só pesquisarem, investigarem mais e boa leitura e boa compreensão. Tamo juntos? Até mais.